Pessoal, livre-arbítrio, verdade ou mito? Veremos neste vídeo um debate entre o pastor Roberto Cruvinel e reverendo Nilson Ribeiro, que estarão tecendo comentários em debate através deste tema. Acompanhe este vídeo e deixe a sua opinião no comentário. Se o livre-arbítrio, verdade ou mito? Deus te abençoe. Acompanhe o vídeo. E a sua opinião, como vai? Como é que é a sua opinião nesse tema? Existe livre-arbítrio nas páginas da Bíblia ou não? Eu comecei a apresentação com o reverendo Nilson. Então, Nilson, vamos lá, sua opinião inicial sobre o tema, quando alguém pergunta assim para você, reverendo, tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Como que você define? Eu diria o seguinte: primeiro nós temos que definir o que é livre-arbítrio, né? Porque de repente, se livre-arbítrio for a capacidade de fazer escolhas, não tem nenhuma dúvida que tem, né? Então, se livre-arbítrio for isso, tem. Agora, se livre-arbítrio for a capacidade de fazer escolhas de alguma maneira contra a natureza, aí eu creio que tem, só um homem teve e depois não tem mais. Seria mais ou menos isso. Só Adão teve a possibilidade de fazer uma escolha contra as condições da sua natureza. Ele era perfeito e podia fazer uma escolha imperfeita. Depois dele, todas as escolhas que nós fazemos são condizentes com a nossa natureza. Então só um ser humano teve. Só um ser humano teve. Bom, vamos acrescentar mais um, porque a Eva estava junto, né? Exato. Então, ao invés de um, são dois, já vamos multiplicar. Já começou, né? Vamos dobrar normalmente, a meta. Normalmente a gente fala de Adão porque ele é o representante, mas é exatamente isso. Vamos exatamente lá. Isso. Pastor Roberto Cruvinel, vamos lá. Vamos lá. Bom, o tema é o seguinte: livre-arbítrio é uma realidade ou um mito? Então, o mito, a palavra mito, mitós no grego, né? Ela tem um significado que acredito que não se aplica à questão do livre-arbítrio. O que é um mito? Um mito, na verdade, é o fato particularmente que, não tendo sido real, simboliza, não obstante, uma generalidade que se deve admitir. Quer dizer, uma coisa que não é real e muitas vezes até fantástica. E não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra o homem com certeza tendo livre escolha. O que é livre-arbítrio? Livre escolha. Bom, texto bíblico, Bíblia, não é? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então a pessoa pode escolher entre bem e o mal. A pessoa pode escolher, inclusive, em aceitar a Cristo ou não. Atos 2:21. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, 9 e 10 fala: se você crê no teu coração, sua boca confessar a Jesus, você será salvo. E uma coisa interessante aqui, que eu quero salientar e posteriormente mostrar uma série de outros textos bíblicos que falam dessa escolha, é que gramaticalmente a questão é ativa. Não é? O que é ativo? O sujeito realiza a ação. E aí talvez nós entremos em alguma questão sobre determinismo ou não, mas vamos lá. O sujeito realiza a ação. Ora, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem que realiza a ação? O sujeito. Seja ele indeterminado ou não, quem realiza a ação é o sujeito, diferente de uma visão passiva, onde o sujeito sofre ação, não é? Então, eu acredito sim que o homem tem livre-arbítrio. Vários textos mostram isso. O texto, por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. O que é voluntariamente? Eu posso escolher, eu faço se eu quiser. Então o homem tem livre-arbítrio, livre escolha. Isso não é um mito, não é algo fantástico. Isso para coisas espirituais, inclusive. Também, é óbvio. Na verdade, a construção do tema é se é um mito ou não. Bom, ponto, não é um mito. O reverendo já concorda que a pessoa pode escolher, com certeza, não é? Agora, vamos entrar nas questões de eleição e tudo mais, vamos lá. Ok. Pastor Nilson, tá contigo. Beleza, vamos lá. Eu acho que assim, a primeira questão que a gente tem que fazer, que definir realmente são os termos, né?
Eu creio que a gente precisa ter muita rapidez, embora a gente, né? Eu entendo que a definição de termos deva ser diferente entre vocês. Exato. Então, o que o senhor define como livre-arbítrio? Perfeito. Eu vou para o texto também bíblico, né? Primeiro que o termo livre-arbítrio, ele não existe na Escritura. Assim como Trindade, né? Mas nós acreditamos que o conceito, ele está ali, né? Claro. O Alistair McGrath, no livro dele, naquele calhamaço lá de teologia sistemática, histórica e filosófica, né? Segundo ele, o termo livre-arbítrio, ele nasce com os estoicos e ele é colocado na teologia pelo Tertuliano, no século II. Ele disse isso, né? Enfim, depois isso aí vocês podem conferir aí para ver se é fake news ou não. Então ele diz isso. É porque o Agostinho vem depois, né? Exato, um pouquinho depois, exatamente. Aí Agostinho vai utilizar, aí o interessante, ressignificando um pouco o que Tertuliano chamava de livre-arbítrio, essa possibilidade de escolher. Agostinho vai dar uma aprofundada, porque ele vai falar mais ou menos assim: ok, a gente escolhe livremente, viver como a gente quer, só que vamos tentar entender esse querer, né? E se a gente for para a filosofia, mas acima de tudo para a Bíblia, como que eu quero algumas coisas e não quero outras? O bem que eu quero, né? Eu sei que Romanos 7 é complicado, né? Paulo, é alguém fictício, enfim, é antes da conversão e depois da conversão, mas independente disso, como que a Bíblia ensina sobre o nosso querer? Então eu entendo o seguinte: nas Escrituras, quando você vai para Gênesis 1 e 2, onde não tinha pecado, Deus criou o ser humano e criou com uma possibilidade de escolher. O ser humano, Adão e Eva, pegar os dois então, Adão e Eva, em Gênesis 1 e 2, vamos olhar para a Bíblia. Se quiser a gente lê o texto, mas acho que não precisa ler, não precisa. A gente lembra o texto. Capítulo 1 e 2. Até o 3, o comecinho, né? Isso. Embora você pegue o 3 de 1 a 14, já é o relato da queda. Mas pegando o específico... Mas é ali que eles manifestam o livre-arbítrio. Exatamente. Já me manifestava antes, mas ali vai ser o drama. Ali vai ser o drama. O grande drama. O livre-arbítrio, né? É contra eles. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você tem Adão. A natureza de Adão, e aí para entender as escolhas eu tenho que entender a natureza. Sempre. Na minha opinião, e não fui eu que inventei isso, sempre para entender a dinâmica das escolhas do ser humano, eu tenho que saber em que condição está a minha natureza. Então vamos facilitar. Adão e Eva, em Gênesis 1 e 2, tinham uma natureza perfeita, santa, justa, reta, enfim. E o que eles tinham? Eles poderiam escolher agir conforme essa natureza, obedecendo, e poderiam escolher contra a sua natureza, desobedecendo. Então daí eu extraio, não fui eu que inventei, eu olho para o texto bíblico, eu olho um pouco para a tradição reformada e para os documentos confessionais, né? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Breve, Maior, Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga e por aí vai. Dali eu extraio o seguinte sentido, e termino minha fala aqui. Ali Adão tinha liberdade, capacidade para escolher conforme a natureza. Quando ele obedecia, ele fazia assim. Só que, e aí é um drama, tem um mistério aí. Como que um ser que foi criado com uma natureza santa, perfeita, justa e reta podia desobedecer? Okay. Então, o livre-arbítrio, a definição é a capacidade para escolher de uma maneira contrária às condições da sua natureza. Só Adão teve assim. Quando existe o registro da queda, a Bíblia diz, em vários textos, que a nossa vontade está escrava do pecado. E ele não consegue mais escolher contra isso. Ok, pastor Cruvinel. Pois bem, é interessante a colocação do reverendo Nilson, importante, o ser humano foi criado perfeito, mas vamos ficar aqui com o que a Bíblia diz. Ele diz que essa palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, não é? Mas a referência sobre ela, o significado dela está. Existe uma palavra hebraica que é nedava, traduzida principalmente por livre-arbítrio, mas também significa livre motivação, decisão voluntária, e é usada 16 vezes em 15 versículos em toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. E aí os textos, claro, é óbvio que nós observamos as questões dogmáticas, Catecismo de Westminster, institutas e tudo mais, mas ficando especificamente com a Bíblia, o que a palavra de Deus diz, a palavra revela
claramente essa questão do arbítrio mesmo depois da queda. Vamos pegar o Salmo 54, verso 6. Eu te sacrificarei voluntariamente. Darei graças ao teu nome, ó Deus, porque é bom. Ora, óbvio, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, cabe ao homem aceitar abrir o coração para que realmente possa ser transformado e poder ter uma relação com Deus plausível. Agora, por todo o texto bíblico, você pega lá Êxodo 35, 21, Deuteronômio 23, 23, mostrando que voluntariamente, por decisão própria, o homem escolhe, não é? O ser humano, irmãos, ele não é um ser robotizado. Eu tenho muita dificuldade com essa questão fatalista, Deus determina uns para o céu, outros para o inferno. A Bíblia diz, eu quando for levantado, todos atrairei a mim. A Bíblia diz, inclusive, Evangelho de João, Evangelion Kata Ioannis, 3,16, o texto grego de Hos Theos Regapsin Cosmon, Deus amou o mundo, amou todos, não amou alguns, e dá oportunidade para que essas pessoas recebam a Cristo e possam ser salvas. Isso não tem sentido, a meu juízo, reverendo Nilson, sim, se não fosse a realidade do livre-arbítrio. Sim. Ok, a gente vai trocando ideia. Perfeito. Algo tem que ficar claro, né? E eu acho que tá. Eu acho que a gente concorda em muita coisa. E é interessante essa possibilidade de ter um programa assim, onde você dialoga com alguém que pensa diferente, mas todos são irmãos. Isso é fantástico. Graças a Deus. Tamo junto. E vamos morar. Aliás, esse papo de calvinista da zoeira e arminiano da zoeira é coisa de gente carnal. Isso. Deixa isso pra lá. O programa tá só começando, não vai terminar, né? Vamos lá. Você tem mais experiência. Eu tenho ainda que cobrar um negócio que o cara me chamou de velho ali fora. Pastor Israel. E não foi eu, não. Pastor Nilson. Vamos lá. Então, vamos caminhar naquilo que a gente concorda, né? Inevitavelmente, o ser humano faz escolhas e todo arminiano e todo calvinista, vamos assim, em condições normais de temperatura e pressão, não duvidam disso. O que eu estou chamando a reflexão é em que condições nós fazemos as nossas escolhas. As nossas escolhas, primeiro, biblicamente, elas sempre são livres. Eu escolho o que eu quero. De novo, eu estou chamando. Como que ocorre o meu querer? Quem eu sou, quem nós somos depois de Gênesis 3, 1 a 14. A Bíblia não diz que nós podemos escolher tudo. O mundo mente pra gente quando diz que eu posso escolher tudo. Eu não posso escolher tudo. Olha só a expressão. Livre-arbítrio, na acepção da palavra, embora tenha palavras parecidas, o termo livre-arbítrio não está lá. O conceito ele está lá. Vamos concentrar só um pouquinho na expressão. Arbítrio livre, livre-arbítrio. O meu arbítrio, a minha vontade é livre do que e para quê? A Bíblia deixa bem claro que depois, né? A gente pode ler os textos, né? O clássico texto aí de Efésios 2, de 1 a 10. Eu estava morto. O que a Bíblia deixa bem claro sobre a minha condição, a condição da humanidade depois do pecado, não é de uma doença. É de uma escravidão. O meu arbítrio é escravo do pecado. Eu continuo fazendo escolha? Continuo. Escolhas de vida? Impossível. Se Deus não me regenerar, eu continuo sendo morto espiritual que faz escolhas. E eu concordo em gênero, número e grau com meu irmão aqui, pastor Roberto, quando ele diz que quando a gente vai tentar entender essas questões, eu tenho que, pelo menos, ela tem sua complexidade, ela tem um pouco de mistério, mas eu tenho que deixar de lado algumas heresias. Isso eu concordo totalmente. A heresia do determinismo. O determinismo é uma heresia. A heresia do automatismo. Eu não sou robozinho nem marionete. Isso é uma heresia. Pastor, mas muitos calvinistas... A gente tem que continuar debatendo? A gente tem que continuar debatendo? Calma. Assim, acho que todo teólogo concorda com isso. Porém, muitos irmãos calvinistas são deterministas e não sabem. Não passaram lá avisando. Eu acredito que sim. Agora, quando a gente pega a tradição... Quando você pega realmente os caras que a gente tem como referência... e tem que ver também como que cada um entende o determinismo.
né? Eu realmente discordo, eu não vejo base na escritura e nem na tradição reformada para determinismo, para automatismo e também, obviamente, para liberdade irrestrita do ser humano. Então o senhor não é supralapsariano? Aí tem que ser um outro programa pra gente chegar lá. A gente faz pra aí, gente chegar lá. Tira pelo YouTube. Né? Pra gente chegar lá. Então eu diria, pastor César, que vamos tirar o automatismo sem chance. Determinismo não. Esse mecanicismo não. O homem morto nos seus delitos e pecados, um ímpio, ele faz escolhas. Ele faz escolhas, só que são escolhas de morte. Se Deus não me regenerar, eu continuo fazendo escolhas de morte. Eu vou pro inferno fazendo escolhas de morte. Então a grande questão que eu estou convidando aqui é o seguinte. Primeiro estágio, pensando naquelas 4 palavrinhas que são os 4 estágios da revelação bíblica que nós entendemos. Criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Como que era a dinâmica nesses 4 momentos? Na criação, o Adão, pegar só Adão ele tinha a possibilidade de escolher conforme a sua natureza e a possibilidade de escolher contrariamente à condição da sua natureza. Tanto é que ele fez isso. Depois de Adão, um ímpio sem Cristo, obviamente, ele continua tendo o quê? Liberdade. Ele continua tendo a capacidade de escolha conforme a natureza. A natureza dele está o quê? Morta. Ele só faz escolha de morte. Agora, ele tem a possibilidade, a capacidade de escolher contra a sua natureza. Ele pode escolher vida sendo morto? Não. A Bíblia deixa bem claro, de Gênesis e Apocalipse, que não. Eu acho até... Na redenção. Depois eu falo das outras duas. Tá, eu vou ficar só nessas duas. Não tem problema. Não, mas só para não pegar muito tempo. Legal. Mas eu acredito assim. O que eu vejo na Bíblia Sagrada, concordo com o senhor. O homem está morto nos seus delitos e pecados, mas eu não concordo quando o senhor diz que ele não pode escolher algo bom, porque a Bíblia diz em Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza. Talvez o irmão argumente... A questão é como ele... talvez o irmão... Não tem problema, fica tranquilo, tá tudo bem. Talvez o irmão argumente na defesa da eleição condicional. Nem vou entrar nesse... Ele vai no Ordo Salutis. Porque ele vai falar assim, antes... Claro, então, sim. E aí, exato. Mas aí, quando você faz a defesa... Nós já, inclusive, debati com o Naruzzi sobre isso num outro local contigo. A regeneração não vem antes da decisão. E aí, esse é o ponto que a gente discorda. E aí a questão é bíblica. Exato, eu discordo biblicamente. Quando você diz, não, mas ele é eleito antes da fundação do mundo, eu vou abrir 1 de Pedro 1:2 e vou dizer que essa predestinação se dá segundo a presciência de Deus. Então é uma questão ativa e a outra é passiva. A presciência é passiva. Então o livre-arbítrio existe? Existe. O homem pode escolher servir a Deus? Pode. Está escrito... por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo... Aliás, se você já serve a Deus, você pode escolher deixar de servir. Primeira epístola... Você sabe que eu discordo disso. Mas está na Bíblia. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, fala sobre apostatar da fé. Só pode cair da fé quem já está nela. Se você está na fé, você caiu da fé. Entendo. Aí seria até outro debate interessante também. É outro ponto da tulipe. O próprio texto de Hebreus, né? Vamos tentar ficar, até pra gente... Porque eu aprendo com isso, não é assim uma retórica da boca pra fora. Ficando no que estamos até agora. Então o senhor entende que na natureza perfeita de Adão, ele pôde escolher cair. Exato. E isso é livre-arbítrio. Quando o homem... ele nasce de novo, ele é restaurado conforme o último Adão, que é Cristo. Sim. Certo? Sim. Ele passa a ter a natureza perfeita? Boa, essa é fantástica, porque aí dá continuidade àquela linha. Gênesis 1 e 2 tinha livre-arbítrio e liberdade. Gênesis 3, de 1 a 14, que é o evento da queda, o homem, a sua natureza é escrava do pecado. Não, mas o salvo. Não, então, escravo do pecado. Próximo ponto, terceiro ponto, que é a redenção. Quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, a pessoa está pregando a palavra, toca no coração de alguém, essa pessoa se arrepende dos seus pecados. Crê no Redentor Jesus Cristo. Mas o senhor, perdão, o senhor observa que o senhor mesmo usa a voz ativa, a pessoa se arrepende. Sim. Mas você percebeu o que eu disse antes? O Espírito Santo tocou na vida dela. Aí a pessoa... Mas ela então, o Espírito Santo falou com 100 pessoas numa plateia. 30 aceitam a Cristo. Ele falou salvificamente?
Esse é um ponto que a gente vai discordar, tranquilo, né? A gente, né? Desculpa ter atrapalhado o senhor. Não atrapalhou em nada e O negócio tá está gostoso bonito aqui, demais. né? Vamos lá, concluir. Vamos lá. Como é a dinâmica das escolhas na vida de um crente? Ele foi tocado pelo Espírito Santo, se arrependeu, ele creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sua natureza foi regenerada. Como que essa natureza? Ela já é perfeita? Ela já é impecável? Não. Ela foi regenerada, já tem vida, ele consegue fazer coisas que antes não fazia. Antes ele se deliciava no pecado, ele se lambuzava na sujeira nojenta do pecado. Agora ele tem nojo disso e já consegue orar, ir para a igreja com a motivação correta, e ele já consegue orar, Mas adorar a Deus. Ele não consegue cair da graça, sair fora. Eu diria o seguinte, a natureza de um cristão faz com que ele obedeça, mas ele ainda tem resquícios do pecado. Ele está em processo de santificação. Então a natureza dele não é igual a do Adão ainda, assim, não tá naquele mesmo... Não. Então quanto mais perfeita a natureza, pior. Não. Não, porque assim, ó, o Adão tem a natureza perfeita. Sim. Então ele pode cair. Podia cair. Tá. O crente não tem a natureza perfeita como Adão. Exato. Aí o crente não pode cair. Então quanto mais perfeita a natureza, pior. Mas isso não é bíblico. Não, essa é a lógica. Não, mas calma, vamos chegar lá. Eu entendi o ponto. Até porque o estágio final, que vai ter um último estágio, que não vai ser a restauração de Adão. O estágio dos glorificados vai ter um elemento que nem Adão tinha. Mas vamos ficar ainda no crente. O cristão, a natureza dele já foi regenerada, tá em processo de santificação, ele já consegue obedecer, fazendo escolhas conforme a sua natureza, que já o credencia a obedecer. Eu já consigo amar a Deus, mesmo que imperfeitamente. Eu já consigo conversar com alguém discordando, concordando às vezes, mas quando eu peco contra você, eu já consigo fazer uma coisa que quando o ímpio eu não fazia. Eu já me arrependo porque eu ofendi um irmão meu. Entendi. Agora, às vezes eu sou orgulhoso. Às vezes eu não sou o marido que eu ainda devo ser, não sou o pai que eu ainda devo ser. O cristão, ele acerta e ele erra, porque isso é condizente com a natureza. Bom, agora um dia, terminando, e vou lá para o final, no estágio da glorificação, rapidão. A nossa natureza, ela vai ser perfeita, santa, mas ela vai ter um elemento que Adão não tinha: a impecabilidade. Adão tinha uma natureza perfeita, mas poderia cair da sua perfeição. A Bíblia em nenhum momento ela sugere que nós poderemos pecar lá na glória. Lá nós teremos algo que nem Adão teve. Ou seja, liberdade nunca foi fazer tudo, sempre foi fazer o que é justo, santo, perfeito, enfim. Então, esses seriam os 4 estágios. Ok, pastor. Vai lá. Vamos lá. Paulo, hein? Ele disse assim, ó, em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. O próprio Paulo admite a possibilidade de cair. Finalmente? E aí ele coloca lá, ao Coríntios capítulo 4, Timóteo 4:1, falando sobre apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Se você para apostatar, você tem que estar nela. O texto que a gente sempre trata aqui com os irmãos calvinistas é Hebreus 6:4, que é um texto complicado, mas é o que está escrito. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, então declara que eles foram mesmo, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes desse mundo, e caíram. Então, peraí, na lógica da ausência do livre-arbítrio, Deus está de brincadeira, porque Deus... Só para terminar a linha de raciocínio. Perdão. Deus salva o camarada e depois determina que ele caia. E aqui não. E aqui a voz, ela é ativa, é responsabilidade da pessoa. Será que eu posso entender que essa pessoa nunca foi eleita? Se a Bíblia diz que ele participou do Espírito Santo, se a Bíblia diz que eles provaram a boa palavra de Deus... Esse é um bom tema. Os poderes do mundo vindouro, e aí o texto diz, e caíram. Eles caíram. Agora, a questão é, se o homem caiu sem ter responsabilidade por determinação de Deus, que justiça é essa? Perceba que eu nem estou entrando nessas questões. Eu já deixei claro que determinismo eu não creio, para mim é uma heresia. Sim, irmão, eu estou conjecturando porque o texto diz aqui. Então eu estou dizendo aqui, há arbítrio dessas pessoas
Eles escolheram, sem dúvida, desde o Antigo Testamento. Josué chega e diz assim, olha, lá em Josué 24:15, vocês devem escolher quem vocês vão servir. Escolhe aí. Exato. Agora, tá dizendo, ó, se Deus determinar, se Deus... Não é essa a questão. Então, mas perceba que em nenhum momento eu trabalho com as ideias de determinismo. É só para né? pontuar que o livre-arbítrio não é mito. Não é mito. Então, mas ainda, assim, eu perguntaria, pastor Roberto, qual é a sua... Né, a minha definição de livre-arbítrio é a possibilidade de escolher de uma forma contrária à sua natureza. Tá, a minha definição é qual simples. Livre escolha. Livre escolha. Ponto. Mas sem qualificar as escolhas? Não, livre escolha, você pode escolher. Então, então perceba, nesse caso, se livre-arbítrio for isso, eu concordo. Porque aí... A grande questão é que, olha só, aí a questão, poxa, você tem mais experiência do que eu. Não, mas bondade sua. Mas um que me chamou de velho. Não, mais agora experiência. Agora me chamou por tabela, viu? Experiência. Não, mas, olha só para um ponto. Se existe na nossa língua uma expressão livre-arbítrio e uma expressão liberdade, claramente deve existir uma definição diferente para ambas. A definição que eu estou dando é liberdade e a capacidade para escolher conforme. Nem sempre porque existem palavras diferentes, a definição deve ser exatamente diferente. Por exemplo, a palavra livre-arbítrio não é uma palavra. Livre-arbítrio não é uma palavra. É uma expressão. É uma expressão. Sim. Aliás, as palavras livre e arbítrio nem se necessitam. Se você parar para pensar, o que é livre? É aquele que tem liberdade. O que é arbítrio? Aquele que decide, escolhe o que ele quiser. Então, mas o que... olha só. Eu vou nessa linha. O termo livre-arbítrio, que é cunhado na teologia, é um termo formado de duas palavras que não se necessitam. É óbvio. Não, eu entendo, mas olha só, vamos lá. Eu vou nessa linha. É a possibilidade de eu fazer o que eu quero. Gente, vamos lá. O grande drama nosso é o nosso querer, cara. Tem coisas, citando Paulo, sem entrar na questão de quem é o eu lá do Romanos 7. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu tenho que qualificar o meu querer. Mas aí... O grande drama nosso é o nosso querer. O Senhor Jesus resume... Você vai usar esse argumento sem falar, então, do personagem, não dá. Porque se Paulo está falando isso antes de se converter, é um peso e uma medida. Não, sim. Se Paulo está falando isso a partir da conversão, é outro peso e outra medida. Mas perfeito, tranquilo. Mas eu posso ajudar. Minha questão é que em qualquer um vai ter o drama do querer. Okay, pastor, olha, aí... se é um ímpio dizendo isso, ele não tem livre-arbítrio. Mas em qualquer circunstância, reverendo, o arbítrio existe. Qualquer uma dessas circunstâncias. Mas ele não é livre, ele é cativo. Quando o irmão fala assim, arbítrio segundo a minha natureza ou segundo a natureza. Primeiro, a definição mais simples: arbítrio é livre escolha. Então, quando o que eu quero não faço, o que eu faço não quero, aí você vai para Gálatas 5:17. A carne, sarques, luta contra o espírito. Paulo, inclusive, cita isso quando ele fala antropos pneumatikos, homem espiritual, e ele ainda admite a possibilidade da transgressão na sua própria vida. Veja lá. Sim. E da luta carnal. Quando ele escreve isso, quando ele cita... Pra gente ver um drama. Aos Coríntios. Agora, a questão é, isso não invalida a realidade da escolha. Perfeito. Porque esse é o tema que nós estamos tratando aqui. Eu não estou discutindo se o livre-arbítrio se dá, se eu aceito a Cristo como uma influência de Cristo ou do Espírito Santo. É óbvio que sim. Agora, eu quero, porque eu posso resistir. Porque eu posso resistir ao Espírito Santo. Essa é a questão. Bom, eu agradeço o convite, César. Muito obrigado. Pastor Cruvinel, depois te dar um abraço forte aí, tá? Obrigado por tudo. Fica o convite para que a gente possa continuar conversando, mesmo que discordando, né? E buscando cada vez mais conhecer o que a Bíblia ensina sobre qualquer assunto. Eu terminaria dizendo o seguinte, lembrando aquela oração que alguém fez na história da igreja: faz-me escravo de ti, então eu serei livre, né? Dá-me o que tu pedes e pedes o que quiseres. Ninguém consegue escolher a Deus sem Deus nos escolher antes. Existe mistério dentro da teologia. A lógica é uma bênção, mas ela não vai dar conta de tudo.
né? Se eu estiver andando numa estrada e tiver uma bifurcação onde tem o sola lógica e o sola escritura, fique sempre com o sola escritura, mesmo que nós não entendamos tudo. Então, que as nossas escolhas sejam cativas a Cristo e nós somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas. Quem quiser te achar nas redes sociais. Nilson Júnior, tá lá, acho que é @Nilson Ribeiro Luz, Ok, tá? Nilson Ribeiro Luz. Cruvinel, 1 minuto pra gente concluir. Gente, Obrigado. é o seguinte, foi um prazer estar aqui com o reverendo Nilson, um homem espiritual, dá pra ver. Eu fico feliz com isso, não é? As nossas diferenças não nos dividem, isso é bom demais. Verdade. O livre-arbítrio é uma realidade bíblica, nota aí 1 Coríntios 9:17, Gênesis 2:17, Gênesis 3:6, Deuteronômio 30:19, Josué 24:15, Josué 24:2, e aí você vai encontrar vários textos, Atos 2:21, Romanos 10:9-10, Hebreus 6:4-6, enfim, o homem pode escolher andar com Deus ou se afastar dele. A questão é, eu acredito que existe uma resposta do homem ao convite do Senhor. Não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se o homem rejeitar, ele tem punição, mas se ele aceitar, e se você está afastado do Senhor, volta para Cristo hoje, diga: Jesus, entra no meu coração, perdoa meu pecado, porque eu vou te servir. E Amém. aí entrega o teu arbítrio a ele, de verdade. Amém.